Se depois de ouvir as informações desse vídeo, você ainda achar que não existe manipulação judicial no Brasil para perseguir Bolsonaro, me desculpe, mas você não liga para a justiça ou democracia, e sim, está preocupado apenas com o fanatismo, numa ideologia política que quer poder total a qualquer custo, não quer oposição, está triturando a ética, o bom senso, a Constituição, a democracia e a vergonha na cara no Brasil. As coisas que ocorreram para derrubar Bolsonaro e estão acontecendo para barrar qualquer possibilidade de que ele possa voltar a concorrer são tão absurdas que, se fosse num país com uma justiça que não fosse partidária, como a cúpula do judiciário brasileiro é ao blindar e defender a esquerda, iriam faltar celas para colocar a cúpula da justiça e a esquerda caviar brasileira. Atualmente, se você é político de esquerda ou defende o governo Lula, você está blindado de qualquer punição severa na justiça. Literalmente tem carta branca para cometer crimes. Veja o caso dessa CPMI, dos casos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. A relatora dessa comissão é a senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Como relatora, ela tem a função de ser a juíza desse caso. Mas, nitidamente, desde que começou a comissão, a decisão dela já estava pronta. Está nítido que o único objetivo é tentar destruir Bolsonaro. Num país com uma justiça séria, as coisas que estão acontecendo por aqui jamais iriam ocorrer. Não é justiça, é parcialidade política total. É a mesma coisa que um cidadão ser acusado de um possível crime, e o juiz do caso ser um inimigo desse cidadão ao ponto de, antes de analisar os fatos, já ter a condenação pronta em mãos. Veja só e tire suas próprias conclusões. Essa tal de Elisiane Gama é amiga pessoal do ministro de Lula, Flávio Dino, sendo também uma das principais aliadas de Lula. Só por esse fato ela já deveria se declarar suspeita para julgar esse caso. Mas vamos além e vejam os absurdos. Não quero acusar ninguém, mas vou trazer alguns fatos que devem ser coincidências do País das Maravilhas. Olha que coincidência! No mesmo dia que Elisiane apresentou o seu plano de trabalho, se é que podemos chamar de trabalho, para a Comissão dos Fatos de 8 de janeiro, por uma ironia do destino, a irmã de Elisiane, chamada Elisvane Pereira Gama, ganhou um cargo no comando da Superintendência Federal de Pesca e Agricultura do Maranhão. Coincidência linda, né? Mas tem muito mais. No mesmo dia que Elisiane conseguiu aprovar a convocação do depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, o esposo de Elisiane assumiu uma estatal do governo Lula, presidindo o Serviço Geológico do Brasil, com uma remuneração de quase R$30 mil por mês. Deve ser mais uma coincidência, né? Agora você entende o porquê Elisiane se negou a ouvir muitas testemunhas com informações que de alguma forma mostravam o envolvimento da esquerda na depredação de Brasília. E também entende o porquê Elisiane simplesmente aceitou, sem fazer questionamentos, quando Flávio Dino disse que as imagens das câmeras de monitoramento do dia 8 de janeiro haviam sumido. Essas imagens possivelmente iriam mostrar a verdade. Mas infelizmente a verdade é tudo o que eles não querem. Também entende o porquê Elisiane orientou o general amigo de Lula, que aparece nas imagens do dia 8, sobre o que iria ser perguntado para ele na comissão. Praticamente ela, como juíza do caso, disse para ele o que ele deveria responder: um baita balcão de negócios para destruir a direita brasileira. E todos nós estamos pagando com dinheiro público as narrativas criadas por pessoas ou grupos ligados ao governo Lula que visam criminalizar os movimentos de direita. O objetivo de Lula é destruir a direita e acabar com qualquer possibilidade de oposição, tendo poder total na nação. Num congresso público ocorrido há algumas semanas, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse sem ter vergonha nenhuma que o Supremo trabalhou para soltar Lula e derrubar Bolsonaro. Acham que estou mentindo? Procurem os vídeos com as declarações. Gilmar Mendes também se vangloriou de que, graças ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, os políticos não são mais condenados. Bom, basta ver todos os políticos presos na Operação Lava Jato que desviaram milhões de reais do povo brasileiro e que foram soltos depois que Lula assumiu a presidência. A parcialidade da justiça brasileira é tão podre ao ponto de Barroso falar para um cidadão brasileiro a frase filosófica e genial: "Perdeu Mané", ao se referir à derrota de Bolsonaro e vitória de Luiz Inácio. E pior, postar nas suas redes sociais uma música chamada Já Vai Tarde, após a suspeita vitória de Lula. O detalhe é que, segundo a Constituição brasileira, os ministros do Supremo Tribunal Federal não devem assumir ou abraçar nenhuma posição política na análise dos casos, correndo, inclusive, o risco de perderem os cargos. Mas os ministros do STF brasileiro acham que estão acima de tudo, se acham deuses. Mas tudo anda tão escrachado e afundando que, sinceramente, o poço para o povo brasileiro infelizmente não parece ter fundo. Xandão cavou,
Cavou, que agora só falta fechar o poço com terra e enterrar o povo brasileiro. Infelizmente, isso será extremamente triste para as próximas gerações de pequenos brasileiros. Um país onde praticamente tudo que se planta nasce destruído por um grupo que está agindo ao nível das piores facções criminosas que esse mundo já viu.